Boa noite a todos. Mais uma live do NASA Space Apps COVID Challenge. Esse webinar de hoje a gente vai falar sobre o futuro da ciência e da saúde com o Renato Cunha, da Singularity University Chapter Porto Alegre, o Leonardo Gross, do GE Healthcare, Diego Julidori, do Singularity University Rio de Janeiro Chapter, e a Juliana Stradiotto, fundadora do Meninas Cientistas, e também uma jovem cientista premiada internacionalmente. Eu, que infelizmente não pude decolar e entrar em órbita hoje, não aconteceu o lançamento do meu foguete, voltei aqui, fantasiado para vocês, para ministrar essa live que acontece, então, prévia ao evento que vai rolar no sábado e no domingo, dia 30 e 31, esse hackathon que vai buscar desafios para essa crise que a gente está vivenciando. Esse evento que é uma realização do Júpiter e do Founder Institute, e tem o patrocínio da Boticário e diversos outros parceiros, né? Só para corrigir uma fala de ontem, a gente tem sim uma premiação global, tá? A NASA, ela se dispõe a levar as equipes vencedoras para os headquarters lá nos Estados Unidos. Então, para vocês terem uma noção do apreço que eles têm por esse hackathon e da visibilidade que essas ideias ganhadoras vão ter. Então, aqui também queria dar as boas-vindas a esse grande grupo que está aqui comigo hoje. Por favor, pode começar aí. Renato. Acho que o fone. Renato, eu tirei o meu fone para não atrapalhar o Pedro e fiquei no mudo. Pedrão, obrigado pelo convite e pelas boas-vindas. É um prazer estar participando dessa conversa, né? Falando sobre o futuro de saúde, falando sobre o futuro da ciência, com essas grandes pessoas, o Léo, Diego e Ju. Eu não sei como é que a gente vai fazer, Pedro. Você acha que a gente começa se apresentando rapidamente, eu acho, e falar um pouquinho depois sobre o que a gente pensou em conversar nessa noite. Meu nome é Renato Cunha, eu sou embaixador da Singularity University, capítulo Porto Alegre. Também sou vice-presidente de uma empresa de inteligência artificial do Vale do Silício, chamada Rapid AI, na área médica. É uma empresa líder hoje na área de inteligência artificial para imagens e para tratamento de uma doença que afeta muitos brasileiros, chamada AVC. E sou apaixonado por saúde, sou apaixonado por inovação, sou apaixonado por pensar um futuro melhor para nós. Próximo, quem se habilita? Vai, Léo. O Léo que já participou de hackathon da NASA, inclusive foi jurado do hackathon de Indaiatuba. Por favor, fala aí, Léo. Exato, super prazer estar com vocês todos aqui. Eu sou o Leonardo Gross, atualmente lidero as soluções digitais para a General Electric Healthcare. Atuo bastante próximo aí do ecossistema de inovação em saúde, participando no grupo de expert da Organização Mundial de Saúde. Apoio demais a iniciativa da NASA. Tive no de Indaiatuba, abrindo o evento de lá, um prazer, uma honra estar abrindo o evento daqui. Fui um dos jurados, inclusive, e eu tenho certeza que essa edição, ainda mais com esse ingrediente a mais aí na luta contra o Covid, acho que vai ser extremamente oportuno e, ao mesmo tempo, tenho certeza que vão ser soluções sensacionais que vão trazer de verdade, vai ser um resultado muito importante para a humanidade, né? Muito obrigado, Léo. Agora, Ju, te apresenta aí para a galera. Oi, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz com esse espaço e com a nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. Então, é um prazer. Eu sou a Juliana Stradiotto, eu tenho 19 anos e eu sou de Osório, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade de 45 mil habitantes. E eu na verdade, só me formei no ensino médio até agora na minha vida, junto com um técnico em administração. Eu ainda estou começando o meu caminho, mas eu me envolvi muito com ciência, então é por isso que eu estou aqui hoje, para falar sobre o papel do cientista. E eu, como o Leonardo
eu também estou muito animada com todas as inovações que as pessoas que estão participando desse hackathon vão trazer num momento tão necessário que a gente precisa tanto, né? Que as coisas se tornam quase questão de vida ou morte mesmo. Então, fica aqui também minha admiração para todos os participantes e quem está assistindo a gente. A Ju não gosta de falar, então, mas ela foi muito premiada por uma pesquisa que ela fez com um tecido biodegradável feito de maracujá, né? Então, tu pode falar disso, tá? Sim, isso. Me envolvi com 3 pesquisas, na verdade, usando materiais, lixo orgânico para produzir novos materiais, então, plásticos biodegradáveis e biopolímeros nessa área, assim, com aplicação em saúde também. E acho que é isso, no ensino médio ainda, então foi uma coisa bem legal, assim, o despertar para a ciência e descobrir como se faz pesquisa no Brasil numa instituição pública também. E aí eu fui participando de feiras de ciências, não cheguei a ir para a NASA, mas já fui pertinho. Tá no caminho, tá no caminho. Diego, por favor. Muito bom, depois da Ju é difícil falar, né? Tá no ensino médio, já fez tanta coisa, agora ficou complicado para mim aqui. Bom, meu nome é Diego Julidori, eu sou o líder aí da área de produtos da Equinix, que é uma empresa de data center e interconexão, é a maior do mundo, e assim como o Renato comanda aí o chapter da Singularity University em Porto Alegre, eu também comando aqui no Rio, junto com um time excepcional também que fica junto comigo e acredita nesse sonho da gente utilizar a tecnologia para a gente ter um mundo melhor, né? Que a gente realmente já evoluiu muito como ser humano, como algo que a gente pode entregar, né? Tudo que a gente desenvolve, mas que a gente ainda tem muito por fazer e, sem dúvida, a tecnologia vai ser um enabler para a gente aí. Então, estamos nessa caminhada aí e estou bastante animado e agradecido pelo convite de estar aqui com vocês. E, assim, de antemão, já parabenizo todo mundo que já se inscreveu e já está participando aí do Hackathon, que são iniciativas como essa que a gente sabe que pode mudar muita coisa para a gente aí. Perfeito. São iniciativas como essa que conseguem reunir a ESA, a JAXA e a NASA, conseguem fazer tantas agências internacionais colaborarem com seus dados para que a gente consiga gerar soluções de impacto global. Eu passo aqui a palavra para o Renato, que hoje vai mediar um pouco as perguntas que vão ser feitas, né, para os participantes. Por favor. Legal. Obrigadão, Pedro. Bom, para a gente começar a falar sobre futuro de saúde, eu queria perguntar para os nossos amigos, colegas, quais são, na visão de vocês, as demandas mais significativas em saúde que a gente está enfrentando agora com o Covid e que a gente vai enfrentar depois da pandemia? Bom, primeiro eu queria falar assim, eu fico tão feliz de ter a Ju no painel. A Ju tem a idade do que eu tenho de carreira, gente. Vocês acreditam nisso? Bom, primeira coisa, Renato, que eu queria destacar aí nessa guerra que a gente está enfrentando, que no ano passado, por exemplo, sobretudo pensando um pouco na questão da logística e supply chain, tá? Eu acho que são um dos grandes desafios. A gente passou ano passado, as grandes empresas, as grandes instituições falando muito sobre inovação, falando sobre novas tecnologias, mas eu acho que passou um pouco batido e agora a gente tem que repensar um pouco logística e supply chain, por exemplo, né, que são as áreas não tão glamurosas da área da saúde. Então, a gente fala de AI, fala de Data Analytics, isso está no meu dia a dia, eu também respondo por Inteligência Artificial e Analytics para a América Latina, mas também, especialmente Data Analytics usado aí para mapear a evolução da pandemia, né, com esse uso inteligente e seguro também da telemedicina para desafogar os serviços de saúde, eu acho que é super essencial, mas eu acho que ainda carece coisas básicas, né? A gente se deu conta de coisas como falta de máscara e mão de obra na UTI, são questões que passaram batido, a gente não conseguiu observar. O SUS, por exemplo, né, o Sistema Único de Saúde, né, perdão, não é um sistema perfeito, a gente sabe disso, né, Renato, mas é um dos mais robustos aí do mundo, e até o início de março havia uma média de 2,6 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Então, só para vocês entenderem um pouco, isso aí é uma média muito boa comparada a outros países. Então, coloca a gente na frente aí de países que já estão encarando a pandemia de uma maneira mais drástica. Então, mas ainda assim, acho que o Brasil, por ter dimensões continentais,
quando a gente sai de grandes centros, a gente sente esse impacto bem latente aí numa realidade, especialmente quando a gente fala de áreas rurais, áreas remotas. Tá aí um bom desafio para vocês, comecem a pensar nisso aí, ó, desafios para poder alcançar essas áreas tão devastadas aí pela pandemia. Legal. Ju, Diego? Vai lá, Ju. Beleza. Eu acho que uma das coisas que, assim, pelo menos para minha geração, a gente nunca tinha enfrentado algo tão grande, né, e numa escala tão chocante. Então, fez a gente repensar muitas coisas e, assim, ver novas maneiras de se viver, inclusive, porque é muito diferente do que a gente está acostumado do nosso dia a dia. Eu lembro que alguns anos atrás teve a gripe suína, mas não chegou a ser um ponto de que a gente tinha que ficar em casa. Então, eu acho que isso choca muito. E eu acho que isso traz muitos desafios até para a gente se auto-questionar. Será que a gente está tendo o devido investimento nessas áreas que a gente deveria ter? Como é que a gente faz para aumentar isso? Como é que a gente faz com que os recursos que a gente tenha, de fato, cheguem na população, né? Porque realmente, quando a gente sai desses grandes centros, fica cada vez mais difícil. E aí, eu trazendo o ponto mais da ciência, assim, eu acho que traz muitos novos temas para se pesquisar, inclusive, novos temas para a gente se desafiar, tentar entender mais, seja o mapeamento do genoma, por exemplo, que aqui no Brasil foi um tempo recorde, né, que foi super divulgado na mídia, ganhou bastante visibilidade. Eu acho que isso é muito interessante, até porque o vírus vai se mutando, né, e também aí entrando mais na minha área, que nem o Léo tinha comentado, dessa falta de materiais, né, então de EPIs, como é que a gente pode desenvolver mais equipamentos de proteção individual mais inteligentes, enfim, acho que tem muitos desafios e muitas ideias que a gente pode ter, mas, acima de tudo, eu acho que fica esse questionamento de como que a gente pode realmente fazer com que tudo isso que a gente está inovando chegue nas pessoas, né, e que isso ajude e contribua para salvar vidas, porque eu acho que no momento em que a gente está vivenciando agora, que é vida ou morte, essa deveria ser a nossa maior prioridade, né. Legal. Não, excelente, assim, pegando o gancho tanto da Ju quanto do Léo, um dos pontos que assim, a gente vê uma demanda crescente e a gente começou a utilizar isso um pouco mais agora durante esse período, foi a questão da telemedicina, né, que assim, vem sendo discutida há muito tempo, mas não só a telemedicina para poder atender, vamos dizer assim, em épocas de pandemia onde a gente não pode estar próximo, mas assim como o Léo falou, em áreas remotas. Hoje, por que a gente não pode usar realmente a tecnologia para poder chegar lá? Quando a gente está falando, por exemplo, de projetos como o Starlink, do próprio Elon Musk, que estava em voga, e hoje, junto com a NASA, fazendo e prevendo aí uma cobertura global de satélites em pouco tempo. Muita gente até já está vendo alguns satélites riscando o céu, porque a gente está falando de satélites de baixa altitude, mas justamente para cobrir áreas que hoje a gente não consegue cobrir e com uma performance que é aceitável para poder ter uma telemedicina muito mais avançada em lugares onde nunca se imaginou. Então, realmente começar a pensar em soluções desse jeito e aí avançar no ponto onde a gente pode também ter um monitoramento melhor, ter ferramentas lá na ponta, onde você consegue expandir essa capacidade nossa de estar presente em lugares que a gente não estava. Então, acredito que isso é um dos pontos que eu vejo com um crescimento enorme e que a gente pode beneficiar muito as pessoas quando a gente está falando num pós-pandemia aí. Se você me permite, Renata, eu queria complementar um pouco aqui até a fala. Acho que uma das principais lições, eu acho que a gente vai levar dessa pandemia, é a necessidade da gente debater um pouco sobre a questão do investimento. A Ju bem colocou isso. Os investimentos em gestão de saúde como pauta central, né? Então, eu vejo a criação aí de um novo sistema de saúde pós-Covid, tá? Que acho que atualmente está sendo muito desafiado e acho que vai demandar aí de mudanças, vamos dizer assim, estruturais no investimento, tanto em pesquisa, tecnologia, qualificação, ofertas de serviços de saúde. Então, acho que a pandemia nos mostra que nós estamos vamos dizer assim, sem roupa, vamos colocar assim, né? Então, acho que tem muito trabalho, o mato está alto, né, a grama está bem alta, a gente tem bastante coisa para fazer, e eu acho que esses investimentos, que acho que é o grande combustível aí, a gente está falando de iniciativa como essa hoje, né, do Hackathon. Eu acho que se a gente não tiver investimento para poder dinamizar no dia 1,
É muito legal trazer esses projetos, mas também é muito legal poder tirar esses projetos do papel e isso efetivamente virar uma solução que vai impactar a população de verdade. E qual que é o combustível que a gente vai ter disso? É investimento. Né? Investimento da iniciativa privada, da iniciativa do governo, de onde que seja. Então, eu acho que nos ajuda a repensar nossos problemas, a identificar justamente aonde é que é o nosso tendão de Aquiles, como eu comentei, a questão do próprio supply chain, a própria logística confusa, o offline, né? O offline deu ruim no offline. Né? Então, essa questão é um ponto importante, mas também se a gente não drivar os investimentos para essas áreas, para essas excelentes ideias que vão vir aí do Hackathon, de nada vai adiantar. Né? Vai vir outras pandemias, não se incomodem, outras pandemias virão, tá? E como é que a gente vai estar preparado para isso? Pegando um gancho do que você falou, Léo, eu fico imaginando o que vai acontecer quando a gente misturar a pandemia com obras da Copa aqui no Brasil. Porque a gente vai ter hospitais ficando prontos depois que a pandemia passar, a gente vai ter milhões e milhões de dólares sendo entregues em respiradores depois que a pandemia passar. Né? Então, esse gap que a gente tem de infraestrutura e de gestão na área de saúde é algo assustador mesmo. E quando a gente está falando de demandas significativas que a gente está tendo hoje na área de saúde, eu vou trazer uma visão da área que eu atuo hoje, que é a área hospitalar. Né? Todo mundo pode imaginar que os hospitais estão numa situação extremamente confortável hoje. Vamos falar de sistema privado de saúde no mundo inteiro, não só no Brasil. Os hospitais hoje eles estão literalmente sangrando, com um custo violento e uma incapacidade de ter faturamento para cumprir seus custos. Então a gente está falando que os sistemas de saúde que estão aí para nos dar apoio, eles estão também numa situação extremamente difícil, porque o que traz viabilidade para um sistema de saúde é justamente você ter as pessoas indo ser tratadas no hospital, por exemplo. E hoje a gente está com uma queda aí. Nós fizemos uma publicação, nossa empresa, uma pesquisa de Stanford feita no New England, mostrando que a procura para tratamento de AVC nos Estados Unidos, depois do início da pandemia, caiu 40%. Só que ninguém deixa de ter AVC. Né? As pessoas não deixam de ter AVC ou não deixam de ter ataque cardíaco porque elas estão em casa. Pode até diminuir um percentualzinho, mas não deixa de ter e as pessoas não estão indo para se tratar. E aí a gente falando o que a gente vai enfrentar pós-pandemia. Eu acho que a grande preocupação que vem são as doenças mentais. São as doenças que vão surgir desse isolamento, são as doenças que vão surgir desta angústia, são as doenças que vão surgir dessa ansiedade que todos estamos vivendo dentro de casa. Sim. Renato, você permite trazer um ponto, acho que até para quem está nos assistindo, né? Acho que vocês estão aí pensando, vamos pensar aqui nessa conversa como possibilidades de resolução de problemas. A gente está trazendo a vida real, a vida como ela é. Quais são os desafios que realmente as pessoas que estão nas filas agora dos hospitais estão enfrentando. Vamos tentar olhar aí pela ótica de como é que eu resolvo esses problemas. Que tipo de soluções eu posso trazer quando eu começar a minha jornada nos hackathons, e acho que isso pode servir bastante para que vocês comecem a refletir um pouco sobre isso. Você falou um ponto muito importante, que é essa questão que me chama muita atenção, que a gente observa essa queda significativa nessa realização dos exames. Gente, paciente crônico, aquele paciente que o seu avô, a sua avó, né, a sua tia que tem aí diabetes, né, que tem a pressão alta, pessoa que tem câncer, por exemplo, elas têm uma necessidade de fazer mais exames de forma rotineira. O que está acontecendo com elas? Elas estão deixando de fazer esses exames por medo à exposição e contágio do vírus, certo? Então, quando a gente analisa isso, mais uma coisa mostra que a gente está descoberto, que é o monitoramento dessas pessoas. Porque se a gente tivesse o nosso trabalho de casa feito, onde a gente tem um monitoramento dessas pessoas em casa, né, a gente teria um ambiente muito mais seguro,
né? E, consequentemente, a gente teria o monitoramento da condição de saúde, né, sob controle. Então, falando de saúde, a gente tem um incremento aí de pessoas sem praticar exercício físico, que vai contribuir também para esse problema. Então, vamos observar essa ótica. Tá, ok, as pandemias elas estão aí. A gente cada vez mais vamos ser vítimas. Mas como é que a gente vai criar soluções para que a gente efetivamente consiga conviver com essas pandemias? Esse é o ponto. Muito bom. Complementando um pouco o que o Léo falou, a gente vai se complementando assim, sem parar. Tem um desafio que ele é muito interessante, tá? Que ele fala sobre como a gente vai conseguir voltar à nossa vida normal, né? Com outras medidas que permitam digamos, afastamento do isolamento social, que a gente consiga voltar para os lugares que a gente frequentava, sabendo que a gente está protegido, né? Então, desde interfaces de desinfecção até maneiras de tu fazer o oxigênio desses lugares rodar para que não fique só preso nesse lugar, né? E até um dos desafios que é bem interessante, ele diz em relação à estação espacial, que tem que fazer uma demo na estação espacial sobre como o ar ali dentro da estação pode ser renovado, né? E essa demo pode também ser usada em coworkings, em lugares de trabalho, em hospitais, para que isso, né, traga essa vida e essa normalidade de volta. Legal. Eu tenho uma pergunta para a Ju. Ju, você declarou, abre aspas, as ciências são uma ótima forma de ajudar as pessoas e o planeta. Como é que você acredita que isso pode ser feito na prática e qual é o papel que você acredita que a tua geração tem e vai ter no futuro do planeta e das ciências? Então, acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque eu comecei na ciência por essa questão de solução de problemas que o Léo estava tanto comentando, sabe? Essa questão de querer resolver alguma coisa que estava me incomodando, que no meu caso podia parecer um problema muito simples, não era nada como uma pandemia global, mas foi o que me motivou. Então, acho que essa parte da motivação, ela é muito essencial enquanto tu está fazendo uma ciência. Tem as ciências básicas que não são para fazer um produto aplicável, mas eu passei mais para ciência aplicada e eu vejo muito isso, assim, como os projetos que eu desenvolvo podem chegar de fato para as pessoas e podem realmente ajudar a vida das pessoas, né? Então, acho que isso é muito interessante. Eu desenvolvi um material, né, que é a partir da casca da macadâmia, produzido por micro-organismos, e ele pode ser utilizado como se fosse uma pele artificial. Então, eu preciso estudar mais sobre isso, no caso, mas eu acho isso muito interessante de se falar, porque é o meu próprio exemplo de, é muito difícil, às vezes, eu conseguir uma patente, mas os jovens de ensino médio normalmente não têm patente registrada. Então, acho que isso é uma coisa muito difícil e é uma reflexão, assim, de como que a gente realmente pode ajudar as pessoas. Então, acho que trazer essa pauta para discussão também é muito essencial, assim, de jovens inovando, jovens empreendendo os seus projetos de pesquisa também, para eles, de fato, serem produtos que podem ajudar as pessoas, né? E eu acho que a minha geração, assim, as pessoas sempre falam que a gente é o futuro, e eu vejo muito mais que a gente também já é o agora, e que a gente já pode mudar o mundo agora, seja através da ciência, seja através da inovação, ou de outras iniciativas. Porque eu acho que, assim, uma coisa que eu admiro muito nas pessoas que estão ao meu redor, pelo menos, assim, gente de feira de ciências, ou de hackathon, de iniciativas nesse sentido, são jovens que são muito inquietos com o que está acontecendo, então eles querem muito promover uma solução agora, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Então, conheço vários jovens que estão, seja trabalhando com modelos, né, novos para respiradores, já que a gente está realmente faltando de uma forma mais de baixo custo. Eu vi uma outra pesquisa também que era sobre a questão da saúde mental dos profissionais de saúde na linha de frente do Covid. Então, acho que, assim, isso tudo desenvolvido por jovens, sabe? Por pessoas que estão na graduação ainda, que estão começando a sua trajetória profissional, acadêmica. E eu acho que é muito isso, sabe? Que a gente é muito inquieto e eu aposto muito no jovem por conta disso. E eu acho que, assim, a gente tem um poder muito grande de trazer soluções, de ter a criatividade. Eu acho que, às vezes, a escola nos mina muito, infelizmente, né? Vai cortando essa nossa capacidade de pensar, de refletir. É muito conteúdo pronto, e não a gente pensando no conteúdo, a gente refletindo sobre isso. Mas eu acho que, sim, o meu apelo seria no sentido de a gente precisar do apoio de pessoas que estão mais à frente da gente,
Então, acho que é aí que também entra vocês, no sentido de quem já tem mais recursos, de quem já tem mais experiência, está nos ajudando a gente traçar nossos caminhos e conseguir trazer as nossas inovações para o mercado de verdade, né? Então, acho que é assim, a gente tem que ir se complementando, né? Porque o mundo é uma cooperação eterna, assim, na minha opinião, pelo menos. Deixa eu fazer complementando isso que você falou, eu quero fazer uma pergunta geracional novamente. Porque é algo que tem me batido diariamente. E a pandemia mostrou e nos deu exemplos práticos, né, do estresse que a gente está submetendo o nosso planeta de uma forma extremamente deliberada, cada vez mais agressiva. E a gente viu isso na prática, a diminuição de poluição, né, devido ao isolamento social, né? E uma diminuição drástica, absurda, assustadora. E que nos faz enxergar o quanto a gente está destruindo o nosso planeta e nos faz enxergar o quanto a gente não está disposto a abrir mão dos nossos comodismos em prol disso, né? Como é que a gente vai conseguir reverter essa agressão que a gente está fazendo no nosso planeta, até para que a gente possa ter saúde no futuro, ou se a gente vai ter que abrir mão das nossas comodidades, ou como é que a gente vai fazer isso sem destruir o nosso planeta, sem consumir desbragadamente como a gente tem feito como raça humana, né? Perfeito. Lembrando que tem um outro desafio da NASA, que é exatamente sobre como usar os dados de satélite para ver esse impacto e a diferença desse impacto antes e depois da pandemia. Atual, se o desafio do coronavírus já é grande, imagina o desafio do aquecimento global que ainda está acontecendo. Vou começar aqui, hein? Assim, para mim, e é bem... Eu gosto de debater sobre esse tema, porque eu respeito muito todo e qualquer tipo de opinião em relação a qualquer tema, mas especialmente sobre esse. Quando a gente está falando em evolução, falando em meio ambiente, falando onde a gente vive, né? Na verdade, para mim, é sempre pensar que não existe ação sem reação, né? Então, sempre quando você faz algo, você vai ter realmente uma reação em troca. Então, não vai existir algo que a gente faça e que a gente não vai receber de volta de alguma forma. E isso me faz lembrar muito até de um trecho do livro do Harari, do Sapiens, quando ele fala da Revolução Agrícola. Tá? Então, assim, a gente já está mudando tudo há muito tempo. E a maneira com que a gente tem que se adaptar e a gente tem que entender como a gente vai conviver, que vai realmente mostrar pra gente o que vai ser bom, o que vai ser ruim. Então, para mim, é muito mais na linha de ter uma empatia, realmente, quando a gente fala, de tentar entender realmente o contexto onde a gente vive, as pessoas que estão à nossa volta, o meio ambiente que está à nossa volta, até os animais. Mas hoje eu vejo que a gente maltrata tanto essas coisas, meio ambiente, animais, mas a gente tem se maltratado tanto, de diversas formas, né? Que para mim, assim, quando a gente olha para isso, será que o meio ambiente ele é o fim ou ele é o meio, né? Será que a gente não está se maltratando? A gente vai se maltratar tanto direta quanto indiretamente se a gente acabar com o próprio meio ambiente. Então é começar a deixar talvez de pensar que eu tenho que salvar o meio ambiente, mas a gente tem que se salvar. Mentalmente, a gente tem que se salvar na maneira de saúde, como de modo geral, e para isso o meio ambiente é parte disso. Então é mudar um pouco esse mindset realmente do que a gente vai fazer. Eu não tenho que simplesmente tapar o buraco na camada de ozônio. Eu tenho que viver num lugar melhor. Eu tenho que estar numa sociedade melhor e eu tenho que estar melhor também, né? Então, para mim, são questões que acabam sendo até filosóficas, mas um ponto principal a gente não vai evoluir sem se transformar. E a transformação é tanto a transformação do planeta como a transformação nossa mesmo. Querendo, assim, seguir a linha da tua fala, eu gosto muito dessa temática, assim, de sustentabilidade, mas eu gosto de
ver a sustentabilidade como uma parte do todo, sabe? Assim, não existe uma sustentabilidade voltada só para o meio ambiente. Por isso que eu gosto tanto também dos ODS, eu sei que é um dos temas do Hackathon, e eu acho que é essa visão que a gente precisa, sabe? Que ser sustentável, ela não é só uma ligação para o meio ambiente, ela é uma ligação, assim, com tudo que tem na nossa esfera, seja desde paz e justiça, que nem está nos ODS, até essa questão mais da natureza, da nossa forma de estabelecer essa relação, porque essa relação ela tem que ser harmônica, ela não tem que ser só de exploração. E aí, trazendo essa questão de sustentabilidade, uns dias atrás a gente comentou bastante sobre essa questão de saúde preventiva, né? E como a alimentação, isso está interligada, né? Então, a alimentação, ela não é só a saúde da gente, porque tudo que a gente se alimenta, né, é o que nos nutre, é o que nos dá forças, é o que a gente tem nutrientes, enfim, mas também uma questão do meio ambiente, porque, querendo ou não, a alimentação também é uma exploração de onde a gente está, de consumir de pequenos produtores ou de grandes produtores, tem toda uma cadeia, né, produtiva, então acho que a alimentação é uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, e tudo está muito interligado, né, se a gente quer ter um ambiente mais próspero e uma preservação maior da natureza, a gente também tem que pensar nessa questão de uma sustentabilidade coletiva em todos os sentidos e também de se ajudar a chegar lá, então, de repensar nossos consumos e de como a gente pode realmente fazer ações que sejam efetivas, desde a parte de parar de fazer tanto desmatamento até promover realmente uma educação de qualidade para todo mundo, uma educação ambiental, para que as pessoas entendam a importância da gente, né, preservar o lugar onde a gente vive, porque sem a gente preservar aqui, infelizmente, o meio ambiente vai se degradando cada vez mais. Eu lembro que uma das coisas que mais me motivou no início, que eu queria fazer pesquisa, era uma frase que dizia que até 2050 vai ter mais lixo nos oceanos do que os peixes. Então, para a gente repensar, né, realmente, como que a gente pode mudar isso? Consumindo menos, trazendo novas alternativas, pesquisando novas coisas, pesquisando novas soluções para esses problemas. Você sabe que é curioso isso que você está colocando, porque a gente costuma achar que o ambiente é uma coisa bem afastada da gente, né? E não, a gente faz parte desse meio ambiente, né? Então, assim, o ambiente ele tem um forte impacto na nossa saúde também. Eu tive a oportunidade de liderar um projeto que fazia uso da epigenética, né? Que é justamente essa área da biologia que estuda mudanças no funcionamento de um gene, né? Então, a epigenética, além da genética, como a Ju citou, essa ciência que trata dos mecanismos moleculares envolvidos na interação entre fatores ambientais, por exemplo, a expressão da informação contida no DNA. Então, poluição, situações do ano, umidade, enfim, vários aspectos, eles impactam diretamente na nossa própria saúde. Isso aí já tem vários estudos defendidos nesse ponto. Então, a Ju comentou um ponto importante que também me traz, eu sou muito apaixonado por essa área da alimentação, e quando falo da alimentação, a gente fala também da própria nutrição, o próprio Singularity, né, ele traz aí como os desafios globais, né, os Global Grand Challenges, né, que a alimentação dos desafios, necessidades básicas, né? Então, a gente tem uma epidemia aí de obesidade, a gente falou um pouco sobre isso há pouco. Assim, a gente tem uma população doente. Quando a gente fala do autoconsumo, do exagero, né, que o Renato comentou, esse autoconsumismo, obviamente isso tem um preço a ser pago. Então, a gente está vendo uma população, a gente está falando que nos Estados Unidos tem 100 milhões de adultos, quase metade da população adulta tem pré-diabetes ou diabetes. O Brasil não está muito diferente, gente. A gente tem 40 milhões de pré-diabéticos, 25% deles vão virar diabéticos nos próximos 5 anos. E o que está drivando isso? É o nosso alto consumo por carboidratos simples, por açúcar, por produtos ultraprocessados. Então, assim, eu acho que a gente pensar um pouco como é que a gente consegue dinamizar um pouco frear um pouco esse consumismo, né? Sair dessa coisa de 3 em cada 4 adultos nos Estados Unidos estão com sobrepeso ou obeso, é uma população doente. Então, assim, como é que a gente pode garantir uma população mundial mais saudável, que a gente tem uma expectativa de 11 milhões de mortes em todo o mundo,
por ano atribuída a uma dieta pobre em nutrientes, né? Então, acho que esses são um dos grandes desafios que a ciência, eu acho que também tem um papel fundamental aí, né, de poder lançar a mão aí desde superfoods, suplementos, enfim, tem um bom espaço da ciência que ainda está coberta e que precisa ser revelado aí, né Ju? E acho que a gente tem, quando a gente fala de autoconsumo, como é que a gente consegue, então, ocupar esse espaço e fazer com que as pessoas não só vivam mais, mas também vivam melhor. Olha que legal. A gente está fazendo um círculo agora no negócio. A gente começa a falar de saúde, a gente começa a falar de ciência, a gente vai para o mundo inteiro, para o nosso planetinha, né? E que para a gente estar saudável, a gente precisa de um planeta saudável também. E hoje a gente vive num momento onde nunca se teve tanta informação, nunca se teve tanto acesso à informação, nunca se teve tantos estudos, e as doenças só aumentam. Doenças físicas, doenças psicológicas, psiquiátricas, obesidade só aumenta. A gente está errando feio. E eu vejo muito pouca ação prática que passe da casca, sabe? Que passe da superfície. Porque eu posso tomar atitudes como indivíduo para criar menos lixo, para ser mais saudável, mas a gente não tem políticas públicas para isso. A gente consome hoje. Eu gosto sempre de usar uma medida que ela é universal, que é o consumo de energia. Tudo que a gente usar, essa água que eu estou bebendo aqui, existe uma quantidade de energia X para limpar ela, para colocar na torneira, para colocar no filtro que eu uso para jogar nessa garrafa, beber, mesmo que eu esteja reutilizando a garrafa plástica. Hoje, a Ju consome uma quantidade de energia que, quando eu nasci, uma família de 6 pessoas ou mais consumiam, né? Hoje, per capita, no Brasil, a gente tem isso. E a gente não vai ser saudável, e está muito claro isso, porque quando a gente olha para os países desenvolvidos, o quadro é pior. O quadro é pior, não só... a única coisa que é melhor a diminuição da mortalidade, ou seja, as pessoas estão vivendo cada vez mais, mas elas estão vivendo doentes, elas estão vivendo cheias de doenças crônicas, cheias de doenças mentais, e num modelo de consumo muito violento. Praticamente, o que a gente podia fazer nesse mundo? Vamos pensar no futuro distante e pensar qual seria o futuro ideal que a gente poderia ter para a nossa saúde, para a saúde dos seres humanos. Tá, uma provocação. Boa provocação. Aliás, vocês estão afiados hoje, hein? Eu acho que tem muito da máxima que é o alimento, né? Comida é seu próprio remédio. Eu gosto disso, eu acho que isso é um bom driver. Então, assim, não sei quantos de vocês antigos, né? Então, assim, quantos de vocês, na verdade, realmente entendem o que isso significa? Então, assim, acho que a boa notícia do futuro, e que já está acontecendo de alguma forma, é que a nutrição e a medicina elas estão começando a colidir. Então, isso é uma coisa importante. Obviamente, a gente tem um movimento aí. Eu sempre falo, acho que tem 2 ondas muito, muito grandes. Uma é essa epidemia da obesidade, né? 122 milhões de pessoas, 840 mil mortes por ano, sabe? Sabe, o risco número 1 é o mau uso da sua própria saúde. Então, acho que quando você começa a entender que o que Hipócrates já dizia, né, mas claro que naquela época que ele falou isso, não tinha alimento ultraprocessado, ele só se alimentava de alimentos frescos, quando ele usou isso de comida e remédio. Mas quando você começa a entender isso, o que nos espera com relação à saúde digital? Qual que é o papel importante que a saúde digital... E eu até acho, Renato, que um dia não vai ser mais ser chamado saúde digital, vai ser só saúde.
né? Então, hoje, como é saúde digital, ela vai ter um papel importante, né, como uma espécie de arcabouço, acho que para rastrear, monitorar, gerar insights, dar orientações de estilo de vida, data-driven, né, orientado por dados. Acho que os assistentes virtuais de inteligência artificial, quando bem aplicados, acho que eles podem ser grandes aliados na mudança de comportamento. Você está falando aí dessa galera que está pesada, né? Como é que essa galera muda? Porque a gente está numa curva ascendente. Como é que muda o comportamento? Não é fácil mudar o comportamento. Está aí um desafio para vocês. Como é que a gente muda o comportamento dessa população que, na verdade, foi até considerada, obesidade é considerada uma doença, né? Quais são os desafios que a gente pode assumir? E aí, acho que no ponto da ciência, o papel do microbioma, por exemplo, do genoma, dos nossos metabolomos, né, que vai permitir cada vez mais dietas personalizadas de acordo com a nossa própria natureza, em nível celular mesmo, sabe? E, juntamente com essa convergência de carnes à base de plantas, biosensores. Então, assim, coloquei bastante combustível aí para a gente pensar que são ingredientes fundamentais para a gente realmente ter o futuro com a saúde do que a gente espera de verdade, né? Posso fazer uma provocação nisso daí? Eu também gosto de pensar, sempre pensar dos dois lados, né? Pensar desse lado que assim, para mim, eu acho que a educação alimentar em si assim, a gente vem passando por momentos que eu acho que já teve pior também. Acho que já foi muito ruim quando a gente pensa no junk food, quando a gente pensa na onda de fast food lá no passado e como isso já tem evoluído de certa forma, já tem uma evolução. Mas eu fico pensando o quanto também talvez a gente tenha que fazer a própria evolução também acontecer para que, na verdade, a gente consiga entregar algo que não seja tão maléfico como a gente tem hoje. Então, assim, pensar que a gente tem que ter mudanças de comportamento, principalmente a curto prazo, porque não tem resposta rápida, mas que a gente pode ter uma evolução tão grande que talvez a gente possa ter outros benefícios, na verdade, colher esses benefícios de comer uma comida que a gente imagina que hoje seja algo ruim, mas que possa não ter todo o malefício que acontece hoje. E assim, dando um exemplo, tá? Não sei se vocês já viram, mas a utilização de realidade aumentada e também sensoriamento diretamente no cérebro para poder fazer alimentação. Então, não necessariamente você vai comer algo ruim, ou que você achava que era ruim, mas pode ser algo saudável, mas que seu cérebro entende que é algo muito bom, muito gostoso, de acordo com o que você quer fazer. Então, acho que assim, a gente pensa também que a evolução nossa, ela pode ir para vários lugares. Então, o principal que vocês falaram aí, que eu gosto muito disso, é os limites. A gente coloca os limites, né? Então, onde a gente pode ir é inimaginável. Na realidade, a gente não sabe onde chegar. E então, assim, para a gente realmente abrir, expandir esses horizontes que podem ter soluções para diversas coisas que a gente não está pensando. Eu vou pegar uma colocação que a Vanessa Soares fez aqui no chat. Ela escreveu: creio que a educação em saúde é a chave, né? A gente falar de prevenção. O que vocês têm visto alguma coisa hoje em educação em saúde, de falar em prevenção de uma forma realmente efetiva? Eu tenho visto muito pouca coisa. Eu tenho visto muito. Eu vou citar um exemplo que eu vi, que é um livro, né, de educação infantil que tenta mostrar para as crianças o que é o coronavírus. Então, o grande vilão do livro é o coronavírus. Eles tentam mostrar como eles devem proteger o reino deles desse terrível inimigo que é o coronavírus. Então, uma das grandes armas é lavar as mãos, né, usar as máscaras de proteção. Então, essa comunicação que tem que ser pensada não apenas num nível, né, mas para todos os níveis sociais. Bom, eu concordo com você, Renato. Eu acho que a gente é muito bom em contingência, né? Então, como foi colocado aqui, né? Claro, se a gente tem um problemão, então como é que agora a gente resolve isso? Mas a gente olha muito para a doença. Eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala de educação, a gente educa as pessoas a permanecerem doentes. E como que elas tratam a doença delas. Então, a gente tem que sair dessa era de sick care,
sair do sick care. A gente fala de healthcare, mas a gente não é healthcare, a gente não está nessa fase. A gente está na fase do sick care, do cuidado da doença. Então, eu acho que é super preciso aí esse comentário que vocês estão trazendo com relação à educação à saúde. Educação à saúde serve para quê, gente? Para a gente mesmo ser protagonista da nossa própria saúde. A gente não é protagonista. A gente passa para o doutor que vai resolver a nossa vida. Até pouco tempo atrás, a prescrição de remédio era feita no papel, você não sabia nem que estava escrito, ia na farmácia, e aí o que o médico escreveu, só o farmacêutico entendia. Então, assim, são questões que a gente precisa sair dessa era do sick care. E eu acho que nós ainda estamos analfabetos nesse ponto. Então, quando a gente fala de educação em saúde, parte da gente. A gente precisa criar mecanismos, mais um desafio para vocês. Quais são os mecanismos que a gente pode fazer para educar as pessoas para que elas sejam protagonistas da sua própria saúde? Autocuidado sistematizado, autocuidado sistematizado, automatizado. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz self-care? Como é que cuida da minha saúde? Como é que eu me conheço? A gente falou de genética. Gente, genética, fazer mapeamento de genética e nada. Desculpa, é a mesma coisa. Você tem que saber, ok, a partir do momento que eu entendo quais são as minhas predisposições a ter determinadas doenças, de repente, se está dentro do meu DNA, de que eu posso vir a desenvolver um câncer, por exemplo, o que eu preciso fazer para poder conduzir a minha saúde para que ela não chegue ao câncer, por exemplo? Quais são os mecanismos para que eu seja educado, que eu tenho que evitar isso, evitar aquilo, ou de repente me permitir a fazer isso ou fazer aquilo? Então, eu concordo, Renato, a gente está muito ainda na era das trevas com relação existe um desconhecimento absurdo com relação à nossa própria saúde. Vocês não sabem, por exemplo, quem fez mapeamento genético aqui? Predisposições de doenças. Como é que a gente pode falar de educação da nossa própria saúde se a gente mal se conhece? Então, esse acho que é um ponto. Existe um conceito chamado 4P Medicine. São os 4 P's da medicina, né? E a gente acredita que a tecnologia vai conseguir nos ajudar a chegar nesse nirvana de saúde. Os 4 P's são predição, né? A gente conseguir antecipar as doenças e conseguir agir preventivamente para que a gente não desenvolva as doenças. E falando sobre o ponto de vista de custo de saúde, o custo na saúde são as doenças recorrentes, ou seja, as doenças crônicas. Então, se a gente conseguir evitar com que as pessoas fiquem diabéticas, que as pessoas evitem de ser hipertensas, a gente começa a reduzir custo de saúde e poder investir em outras coisas. O outro P é participativo, exatamente o que você falou, Léo. As pessoas tomarem para si a responsabilidade da sua saúde. E o quarto P é personalização, ou seja, a gente começa a ter tecnologia para ter uma medicina personalizada, para eu poder tomar drogas na quantidade e nos sais corretos para que o meu organismo consiga processar da melhor forma possível e que eu não tenha que ir no médico ficar experimentando qual remédio que vai funcionar para mim. Um exemplo apenas. A tecnologia vai nos ajudar a isso, mas ainda existe muita dificuldade, eu acho, porque para esse conceito acontecer, a gente tem que estar com o paciente no meio do sistema de saúde. Ou seja, o sistema de saúde tem que funcionar em torno do paciente para que isso aconteça. E o nosso modelo de saúde mundial hoje, ele não está com o paciente no meio. Ele ainda é muito baseado no poder do médico, nas instituições, e o paciente é que vai a elas buscar resolver a sua doença e não evitar de ficar doente. Se me permite, eu prometo que vou deixar vocês falarem, mas assim, eu gosto muito desse assunto, então eu tenho que falar isso para vocês. Eu vou usar um termo muito prático, assim. Claro, a gente da área da saúde, a gente tem certos privilégios, a gente tem certos acessos que normalmente as pessoas não têm. Então, por exemplo, eu participei de cirurgia robótica 11 anos atrás.
né? Fui uma das pessoas que desenvolveu isso na época que, quando você fala de cirurgia robótica, saiu até em revistas, em jornais religiosos, dizendo que o mundo ia acabar, que o cirurgião robô ia operar todo mundo, sabe? A gente pegou esse incipiente com relação à cirurgia robótica, né? Mas eu vou trazer um exemplo clássico. Meu pai morreu de câncer de pulmão, fumou 30 anos cigarro. Ok? Minha mãe, cara, uma das executivas brilhantes da IBM, mulher à frente do seu tempo, viajava, falava línguas, super à frente. Acho que se ela tivesse começado na época da Ju, nossa, ia ser um Einstein na época. Cara, hoje ela não sabe quem ela é. Com Alzheimer, não tem 80 anos. Por quê? Sempre foi obesa, passou a maior parte do tempo de manhã tomava Coca-Cola, de café da manhã, ou seja, falta total de conhecimento da própria saúde dela, o que era um drive, aquilo estava... Tem alguns cientistas já, inclusive, explicam que o mal de Alzheimer, que é o que ela tem, é o diabetes tipo 3. Tá? Então, assim, e tem forte impacto, o estilo de vida tem forte impacto nesse tipo de doenças, como o Renato colocou, doenças crônicas não transmissíveis, tá? Então, assim, a minha filha tem 9 anos, ela fez teste genético, etc, a gente conseguiu identificar, inclusive, quais são as probabilidades que ela tem seguir. A gente, desde pequenininha, a gente optou a oferecer a ela alimentos que pudessem potencializar a genética dela. Potencializar aquilo que os pontos fortes que ela tinha com relação a isso. Ela não fica doente. Ela não fica gripada. Na escolinha tá todo mundo lá gripado, com o nariz escorrendo. Ela faz um monte de esporte e nunca fica gripada. Optou ser vegetariana, ela não come carne aos 9 anos, e isso faz bem para ela. Então, entende o que eu estou querendo colocar? Eu aprendi com o passado com que não se deve fazer, e estou permitindo a ela conhecer a própria natureza dela e fazer as suas próprias escolhas. Imagine o dia quando a gente puder colocar para que toda a humanidade, ou boa parte da humanidade, tenha acesso a esse nível de informação. E aí acho que vai ser muito poderoso. Eu acho que realmente essa vai ser a revolução, né? E eu queria introduzir aqui uma pergunta que eu acho pertinente, que foi feita pela plateia aqui virtual, que é a pergunta da Gislaine Fernandes. E ela perguntou: quem vão ser vocês pós-pandemia, né? E como agir nesse momento crítico? Acho que toda essa questão de comportamento que vocês abordaram até agora, alguns não tão acessíveis, que nem o mapeamento genético, mas existem outros comportamentos que sim são acessíveis. E eu queria perguntar para vocês, então, quem vão ser vocês depois desse pós-pandemia, né? Depois desse trauma tão grande. Ju, quem você será pós-pandemia? Eu tava sempre pensando em todas as coisas que vocês estavam falando agora, sobre a vulnerabilidade que a gente tá sentindo agora, né? Nessa questão de saúde, inclusive, de tipo, as pessoas já são muito sedentárias, ficando em casa tem mais motivos. Aí, no início, quando vocês citaram sobre isso, eu fiquei pensando em quem mora em apartamento e não consegue pegar vitamina D também, em tudo que isso vai acarretando dentro desse momento, né? E eu acho que a gente tá tão assustado com a saúde que é isso que nos choca tanto e a gente pensa tanto no futuro, em como ser mais saudável, em como que eu posso melhorar, mas às vezes a gente não toma as ações que são realmente necessárias. Mas eu acho que é uma questão, assim, de repensar o modo, né? Eu já era vegetariana eu já adorei tua filha por causa disso lá. Durante a pandemia eu virei vegana, justamente por toda essa questão, assim, de pensar na minha saúde, no que eu tô me alimentando. E eu acho que, inclusive, essa questão de supplies, que tinha sido comentado no início, de como a gente tá tendo uma falta, né, de acesso a consumos mais frescos por causa da pandemia, por causa que não tá chegando tanta coisa no mercado como antes. Então, acho que tem muito, assim, tem vários temas que nos fazem refletir, mas, acima de tudo, eu acho que a pandemia, ela nos traz, e ela tem que nos trazer, eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente pode tirar disso, é a empatia, é se colocar no lugar do outro, entender que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que a gente teve, os mesmos privilégios, que nem todo mundo, para todo mundo, o óbvio não é para todo mundo, né, o óbvio precisa ser dito. Então, acho que isso é muito importante, assim, da gente se colocar no lugar do outro, e é isso que eu tô tentando fazer ao máximo durante a pandemia, que eu quero esperar trazer para depois, assim.
da gente aprender que nem todo mundo vai ter o mesmo acesso que a gente, né? E como a gente pode fazer para mudar isso, porque a gente não, infelizmente, se a gente ficar esperando pelos outros agirem, a gente vai morrer esperando, né? Então a gente tem que partir essa ação de nós mesmos e oferecer o máximo de suporte para todas as pessoas, seja em questões de saúde física, seja também, muito bem comentado várias vezes pelo Renato, da saúde mental, que durante esse momento fica em grande xeque, né? Então, a gente cuidar de si mesmo, mas também cuidar do outro quando ele não pode ser cuidado. Perfeita colocação. Vou passar a pergunta para vocês três. A gente tem mais 5 minutos, né? O minuto final eu faço umas considerações finais, mas, enfim, podem estender essa mudança de comportamento pós-pandemia para também fazer uma consideração final. Eu adorei. Vai lá, Renato. Eu adorei a pergunta da... Como é que é o nome da... Gislaine Fernandes. Gislaine Fernandes. Eu fiquei pensando aqui, enquanto a Ju falava, e quem que eu vou ser depois da pandemia? Caraca. Primeiro, eu vou ser um cara que eu sobrevivi a esse bagulho, né? Porque se eu sobreviver a esse negócio com sanidade e tudo, vai ser show, vou ser vitorioso. Mas eu acho que a Ju falou um negócio muito importante, né? Da gente ter empatia com as pessoas, porque essa pandemia mostra muito, assim, como neste nosso mundo, o belíssimo conceito da meritocracia, ele não existe, né? As pessoas estão à mercê da sua posição nesse mundo. Não é bem assim, basta lutar que você consegue chegar onde chegou. Não é assim, a gente fica muito claro nisso, assim como fica muito claro o papel, a visão negacionista de grande parte da nossa população, dizendo, isso aí não é nada, isso é eu não estou vendo nada. Como uma defesa, muitas vezes, uma defesa psicológica para não enfrentar essa fase difícil. Então, se a gente está chegando nos momentos finais, eu queria agradecer demais essa oportunidade, adorei conversar com vocês e espero que agora, no fim de semana, esse hackathon seja animal, assim. Tenho certeza, mas já dando os parabéns para quem vai participar aí. Vou rapidinho para o Léo falar. Eu também achei ótima pergunta e eu confesso que eu não faço a menor ideia do que eu vou ser depois dessa pandemia. Eu acho que eu faço a reflexão todo dia, assim, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, mas pegando também o gancho da Ju, eu acho que tá no momento que a gente está tentando se colocar muito no lugar do outro. Ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta certa. Eu acho que veio para mostrar que a gente ainda está muito longe ainda de ter todas as respostas, né? Porque quando a gente acha que tem as respostas, aí muda todas as perguntas, né? Então, na verdade, a gente está muito aquém disso. Então, vale muito realmente tentar entender todos os lados. A gente não vai ter compreensão de tudo para poder tomar as decisões, arriscar muito, muito mais e saber que realmente vai depender do indivíduo. Não vai ser talvez de uma pessoa aqui ou ali, não. Cada pessoa é responsável realmente por tudo que ela faz. E se realmente eu assim, me coloco como uma pessoa privilegiada hoje, eu posso fazer muito mais para outra pessoa também ser. Então, a gente está vendo muitos exemplos aí, e o interessante é que não são exemplos até que aconteceram por conta da pandemia, mas muitos exemplos que já aconteciam e que hoje estão sendo ajudados. Então eu acho que mostrou muito mais, deixou muito mais latente o quanto a gente precisa um dos outros, que a gente não vai fazer nada sozinho, ninguém vai existir realmente sozinho. Então estamos nessa, cada um realmente, como falaram aqui no chat, a gente está na mesma tempestade, não estamos no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade e vamos tentar realmente se ajudar. Isso aí, gente. Obrigado, muito obrigado mesmo. Excelente hackathon para vocês aí. E não tenham limites. Pensem como crianças, com aquela mente realmente aberta de que tudo é possível. E realmente vocês vão conseguir aí chegar onde querem. Muito bom. Jalane, assim, talvez eu venha me preparando um tempo com relação a isso. Então, não vejo muitas mudanças de outro Léo aí, não. Tá?
eu estou me preparando para ser um nômade digital, assim, sabe? Eu quero estar em qualquer lugar do mundo, conectado e tocando os meus negócios, tocando os meus projetos. A gente está realmente numa era da abundância, então acho que colaborem, acho que a Ju trouxe lá atrás esse tema. Vamos compartilhar conhecimento, acho que é uma grande oportunidade para a gente fazer isso. Eu queria comentar também que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a pandemia foi um grande wake-up call para a OMS, até para ela mesma, para a maturidade e transformação digital dela. E é curioso que o Dr. Tedros, né, que é o diretor-geral da OMS, falou que é bem recente a criação do Departamento de Saúde Digital da OMS. Ele falou lá para o CIO que ele estava construindo o futuro da OMS. Veja só que poderoso. Então, a gente tem, por um lado, aí a pandemia, tem as coisas negativas, a gente teve muitas perdas, mas, por outro lado, nos serve para refletir, priorizar como é que a gente consegue melhorar a nossa saúde para a gente viver mais e melhor. Então, fica aqui o meu agradecimento, é uma honra estar aqui com vocês, com esse painel de pessoas extremamente mentes brilhantes, inconformakers, né? Como a Ju falou, né, nossas inquietudes, agradecer muito, tragam projetos que sejam muito drivados com isso que o Renato falou, uma medicina preditiva, preventiva, personalizada, participativa. É esse que é o futuro da nossa saúde, é isso que a gente quer chegar no bem-estar, a gente quer que a nossa saúde seja drivada pelo nosso bem-estar. Eu me vejo, de repente, como acho que o Renato falou, né, me vejo, de repente, se eu passar dessa epidemia bem, eu espero cada vez mais contribuir para que esse ecossistema cresça, floresça e dê bons frutos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito a todos vocês pela presença de vocês. Eu fiquei muito feliz com esse painel. Vocês são pessoas incríveis. Espero que a gente conecte muito ainda depois daqui, né? Eu também estou ansioso para esse hackathon. Eu espero que as pessoas entrem no site, olhem bem os desafios, vejam o que tem mais empatia, porque está chegando a hora, galera. É agora, é o vai ou racha. Eu estou aqui de roupa de astronauta, não é por acaso, tá? E assim, amanhã a gente tem uma call, então mais uma live, às 8 horas, sobre telemedicina na prática. A gente vai ter médicos aqui, a gente vai ter pessoas que lidam com chatbot no seu dia a dia. Uma das médicas vai falar diretamente da Nova Zelândia, para mostrar como eles conseguiram superar a pandemia e dar um pouco de esperança para vocês, que sim, a gente vai sair dessa e todos juntos, tá? Um abração, galera, uma boa noite. Vou voltar aqui para a nave. Tchau.